Gente, muito obrigado pela presença. Esse é o nosso segundo encontro, Galo na Cuca. E como nós havíamos comentado no primeiro, a nossa intenção aqui é que haja sempre uma integração, um bate-papo entre um profissional de mercado e os docentes, né? Coordenadores, professores que podem estar aqui conosco. Então, hoje, o nosso convidado é o Fábio Menegatti, que é um dos profissionais de destaque no nosso mercado na atualidade. Apresenta uma habilidade notória na gestão de empresas do setor, com habilidades inerentes e explícitas na posição que ele ocupa. É sócio e CEO da Greens, aceleradora de negócios. Ele é publicitário com mais de 20 anos de carreira, pós-graduado em marketing com MBA em marketing digital. Um investidor nato, sempre aberto a boas oportunidades. É movido pelo propósito de transformar e acelerar negócios, marcas e carreiras. Na profissão, teve alguns prêmios em sua trajetória, como alguns Lions, o Ouro, Luso, Wave Festival. Iniciou sua carreira em Curitiba, onde chegou a ser gerente-geral da MPM Loduca do Grupo ABC. Por lá, foi fundador e vice-presidente do Grupo de Planejamento e Atendimento do Paraná. Ao longo da sua carreira, ajudou a acelerar a reputação de marcas desafiadoras como Netflix, Shell, Raizen, HSBC, Brasil Quirim, Heineken, Nissan, Nespresso, Volvo, GVT do Grupo Vivo Telefônica, Pizza Hut, Philips, Kimberly-Clark e BTG Pactual. Trabalhou para grupos como WPP, Omnicom, que contém aí a TBWA, Liu Lara e Mood, e o Grupo ABC como diretor-geral da LDC e MPM Propaganda. Seja muito bem-vindo ao nosso Galo na Cuca, Fábio. Obrigado, Luiz, pelas palavras aí. Fazia tempo que eu não via um currículo assim, bem acadêmico. Exatamente. Uma honra estar aqui conectado com vocês. Muito obrigado por todos aí que estão aqui conectados com a gente. Obrigado também a todos que estão com a câmera ligada. Quem fala em lives e calls, essas coisas todas, sente muita necessidade de ver as pessoas, né? Então, estou vendo alguns rostos aqui, alguns rostos familiares. Agradeço aí o convite da PP, do Galo na Cuca. Acho que a iniciativa que vocês estão promovendo é muito bacana. Parabéns aí por essa iniciativa. Pô, bacana. Obrigado. O Fábio, tenho aqui a parceria com o Luiz para tocar a apresentação desse projeto. E aí, a gente foi buscar um pouco do seu passado recente. Você deu uma entrevista para o UOL, para a plataforma de relacionamento deles com marcas, e você falou que tudo pode ser medido, né? Mesmo as coisas mais subjetivas, existe a possibilidade de se criar critérios para fazer medição, e com o passar do tempo você vai começando a coletar os dados e botando isso numa linha de aprendizado, de tomada de informações para gestão e tomar decisões. Queria que você explicasse um pouco sobre isso e, se possível, fazer uma conexão hoje com o que a academia precisa implementar de melhorias, de disciplinas, de ajustes, para que o profissional que está se formando hoje chegue no mercado com essa visão, com essa orientação para poder também transformar em dados aquilo que, teoricamente, a gente acha que é subjetivo, abstrato às vezes. Legal, Douglas. Muito obrigado. Queria desejar aí boas energias para todos aqui. Agradecer também a Geni, que está fazendo essa ponte com a gente, o Guilherme, o Regi e o Rogério, que trabalha comigo lá na equipe de PR, que está nos acompanhando, e todos que estão aqui. Essa pergunta é uma pergunta emblemática, né? Porque ela tem a ver um pouco com o começo da minha carreira, tem a ver um pouco do motivo pelo qual a gente montou a Greens Aceleradora de Negócios. E eu queria começar essa provocação, queria começar essa conversa fazendo uma provocação. Quando eu fiz faculdade, né, faz alguns anos, não vou revelar aqui quantos anos faz, mas eu me formei em Curitiba, né, e eu saí da faculdade fazendo um bom PPT. Era muito bom para fazer PPT. E o mercado de hoje,
ele exige muito mais do que um PPT. Ele exige muito mais pessoas capacitadas no Excel do que no PPT. Então, acho que começa o raciocínio daí, né? Começa o raciocínio hoje, acho que é uma necessidade latente do mercado em medir resultado. E para você medir resultado, você tem que ter todo um ecossistema, né, de dados e plataformas para te ajudar a chegar nesses resultados, né? Então, quando eu falo que qualquer ação que a gente faz, ela precisa ser medida, ela pode ser medida, é de fato com esse raciocínio mesmo, porque, e aí eu vou pegar alguns exemplos aí da minha carreira, né? A gente passou, depois eu vou contar um pouco mais sobre a Greens, mas quando a gente começou esse projeto, né, a gente hoje é acelerado pelo Google aqui no Brasil, é uma das empresas aceleradas pelo Google, e o Google trouxe a ACE, que é uma das especializadas aí, aceleradoras de startups, né? E a ACE, ela tem o mesmo fundamento. Ela entende que qualquer objetivo de comunicação, de negócios, de qualquer natureza que seja, ele tem que ter um indicador quantitativo, né? Então, essa metodologia, obviamente, não foi criada por eles. Ela é uma metodologia que vem, né, de vários estudos, né, base do OKR, viram KPIs, e os KPIs viram números, e os números estão medidos. E hoje, né, trabalhar com comunicação e trabalhar com propaganda, as plataformas proporcionam isso para a gente, né? Elas proporcionam dados, elas proporcionam uma série de números, né? Às vezes a gente fica até confuso a quantidade de números que a gente vê, que a gente recebe, né? Mas aqui se você coloca esse mindset em qualquer racional, em qualquer estratégia que você está fazendo, você mesmo começa a criar uma cultura de analisar se aquilo que você está fazendo está certo ou errado, né? Por quê? Porque durante muitos anos, né, no meu ponto de vista, a gente fez análise de campanhas e de ações que elas eram parcialmente subjetivas, né? E não necessariamente elas tinham um resultado analítico que eu pudesse comprovar a eficiência daquela ação, né? Então, eu acho que parte desse raciocínio, né, e eu aprendi isso muito na prática, especialmente aí nos últimos 5 anos, eu diria a vocês, os 20 anos de carreira que eu tenho, 25, eu acho que nos últimos 5 que eu realmente foquei em entender um pouco mais sobre isso, e faz muita diferença quando você vai fazer um projeto, você quantificar, né, uma ação, e é engraçado que é uma chavinha que você vai mudando, né? Você muda essa chavinha, você começa a ver número em tudo, né? Você começa a ver número aqui na quantidade de participantes, quantos vieram, quantos não vieram, quantos abandonaram, quantos ficaram até o fim. Então você começa a olhar, porque aí a conversa ela passa a ser muito mais analítica, né? E até coisas mais subjetivas. Vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Relação com o cliente, né? Como é que é a tua relação com o cliente? Ela é muito boa. É bacana, muito boa. E o executivo que está na linha de frente desse cliente, como é que ele avalia a relação? Muito boa, temos uma excelente relação com o cliente. Como é que o cliente avalia essa relação, né? Então, isso tudo são coisas subjetivas. Muito bom para você pode ser uma coisa, para mim pode ser outra, para o outro pode ser outra. A partir do momento que essa relação passa a ser quantificada, né? E é muito simples, é uma NPS, e o NPS com premissa, né? A premissa da NPS é Net Promoter Score, você promove, se você realmente indica aquela relação para uma outra pessoa, seja um colaborador, seja um outro cliente, então é um número, né? É um número que vai de 0 a 10. Então é simples, né? Essa relação você começa a medir, você pode ir um pouco mais profundo, você pode medir a entrega que você está fazendo de criação, a entrega que você está fazendo em campanha, a entrega que você está fazendo de growth, de mídia, de análise de dados, de resultado, enfim, tudo isso são fatores que deixaram de ser, do meu ponto de vista, subjetivos e passaram a ser numéricos, quantificados. E agora, quando eu faço essa pergunta, como é que está a nossa relação com o cliente, a Nestlé, que a gente atende, por exemplo, não é a minha opinião apenas, nem a opinião do executivo que trabalha na conta, também tem super relevância, mas tem uma pesquisa que me mostra que hoje o nosso NPS da Nestlé é mais de 95. Então, é mais fácil de avaliar. Então, até coisas que são mais subjetivas, a gente consegue traquear, consegue quantificar e consegue, evidentemente, medir. Por que você mede isso tudo, né? Para melhorar. Afinal das contas, é um pouco essa premissa aí que eu aprendi e tenho procurado trazer aqui para Greens e para as marcas que a gente cuida aí, Douglas. Que ótimo, obrigado. Bacana, Fábio.
Guarda Deixa aí, eu falar Luiz. só uma coisinha também. Douglas, primeiro, desculpa, tá? No entusiasmo de apresentar o Fábio, eu esqueci de falar de você. Olha que coisa imperdoável, mas depois nós conversamos. Pessoal, como eu tinha falado antes, isso é um debate e é um bate-papo. Então, por favor, fiquem à vontade de, se for necessário, eu até peço só que levantem a mãozinha para que nós possamos nos organizar aqui para responder. Eu vou entrar com um segundo questionamento para você, talvez um pouquinho mais acadêmico, na questão de que os profissionais de hoje devem ter, vamos dizer assim, o que esses profissionais de hoje devem ter de habilidade e conhecimento que possam ajudar na transformação do mercado de comunicação. E eu explico só em relação às mudanças que nós estamos percebendo nos cursos de publicidade. Quer dizer, mais em relação à aceitação no mercado e à demanda por esses cursos que hoje nós percebemos que caiu. Como é que você vê isso? Boa pergunta. Depois tem que fazer uma apresentação do Douglas aí, protocolar, dessas acadêmicas mesmo, com mini currículo e tudo mais. Brincadeira, Douglas. Mas respondendo a tua pergunta aqui, Luiz, eu creio que está ligado a um pouco do que eu falei anteriormente, né? Eu acho que hoje o profissional que trabalha com comunicação tem que instalar esse chip, né? Ou pendrive, alguns anos atrás, né? A gente ficava, nem existe pendrive mais, mas você tem que instalar esse chip aí do dados, né? Eu creio que essa é uma disciplina que precisa ser mais explorada, né? Eu me lembro quando eu fiz comunicação, se não me engano, tinha uma ou duas disciplinas que tinham a ver com matemática. Uma delas era estatística, a outra era pesquisa. É isso. Eu acho que hoje você precisa conhecer um pouco mais disso, né? Eu sinto muita falta assim, das pessoas hoje que vêm, né, trabalhar em comunicação, trabalhar em agência e clientes também, que têm dificuldade de olhar um forecast, dificuldade de entender um P&L, né? E o mundo de hoje, né, o mundo das relações, das marcas, ele também exige esse olhar analítico, né, em relação à parte financeira, né? E isso é uma questão que na faculdade, pelo menos quando eu fiz, e a minha faculdade, né, eu me formei no Positivo, era AAA, então era uma das poucas universidades de publicidade e propaganda que era AAA no Brasil, e mesmo assim, na época, a gente não olhava sobre isso, né? Eu acho que eu diria que não é só o dado, né? Porque eu acho que é a combinação de dado com criatividade. A gente aprendia muito sobre criatividade, mas poucos dados. Eu acho que agora a gente precisa equilibrar. Não é que a gente tem que abandonar a criatividade, pelo contrário, né? Quando você entende de dado, você consegue gerar mais insights em cima daqueles dados, e os insights com criatividade combinada, eles geram um resultado exponencial, né? Para companhias, marcas, etc. Então, combinar melhor essas duas relações, eu creio que seja aí uma grande diferença, né? Uma coisa que eu me lembrei agora aqui, quando eu me formei, não, quando eu entrei na faculdade, eu lembro que publicidade e propaganda era o curso mais concorrido do Brasil. Então, era publicidade e segundo era medicina. A nota de medicina era mais alta, era mais difícil de passar em medicina que publicidade, mas publicidade era o curso mais concorrido em todas as universidades, né? Então, eu creio que a gente foi perdendo valor um pouquinho ao longo dos anos, né? Ser publicitário deixou de ser super atrativo quando era aí na época que eu entrei na faculdade, né? E eu creio que talvez em algum momento a gente deixou escapar essas oportunidades, aí eu não cuidou bem dos talentos e dos alunos, enfim, não motivou essa turma aí a continuar nessa busca aí por esse curso, que eu acho que é fantástico, incrível. Muito bem. Deixa eu tocar aqui numa outra pergunta, Fábio. A gente, Manda bala. dentro da Grains, você deve ter a cultura corporativa alinhado com os princípios e as premissas do seu negócio. Quais são os pontos que você busca hoje no profissional quando você está contratando para validar se ele tem, obviamente, aderência à cultura, né? E aí vou complementar, hoje você tem contratado mais profissional da indústria ou formado para comunicação ou pessoal que vem da área de tecnologia? Muito bom. A gente acaba contratando aqui um pouco dos dois, né? Porque ao mesmo tempo que é importante ter um profissional com essa expertise um pouco mais avançada em relação a dados, né? Mais essa turma de engenharia, mas é fundamental também a gente ter pessoas com essa experiência em comunicação,
né? Você pega, por exemplo, as startups, né? As startups são ávidas por resultado, performance, etc. Mas elas não têm a capacidade que nós aprendemos aí, né, em comunicação, que são as disciplinas de marca, disciplina de você olhar realmente o poder de uma ação, o poder da criatividade, como que isso impulsiona o negócio. Então, eu acho que aqui a gente tenta fazer essa combinação, Douglas. A gente tenta fazer essa combinação de tem um olhar mais analítico, mais lado esquerdo, e tem um profissional mais completo aí na parte criativa, né? E é tão importante quanto. O que eu posso dizer também em relação a isso, né? Você me perguntou sobre como é que a gente contrata aqui, né? Primeiro que esse é para mim uma grande diferença e uma grande necessidade, ao mesmo tempo uma grande oportunidade no mercado. Eu creio, como eu trabalhei nas grandes agências, né, a maior parte da minha carreira, eu sinto que as agências elas não têm um cuidado muito dedicado às pessoas, né? Por incrível que pareça, mesmo sendo prestador de serviço, onde as pessoas são core, a área de departamento pessoal, recursos humanos, né, people, ela não é uma área preparada para cuidar dessas pessoas, na maior parte das empresas, tá? Estou generalizando aqui, óbvio que tem empresas que fazem muito bem, né, mas a maior parte delas não tem esse cuidado tão forte, né? Não tem um foco em pessoas, né? Todo mundo fala que tem, mas no final do dia não tem. E quando a gente montou, né, a aceleradora de negócio, a gente procurou se estruturar um pouco mais nisso, né? Então a gente fala aqui que a gente é aceleradora de negócios para os nossos clientes, para porta para fora, na porta para dentro é aceleradora de carreira, né? Porque se a pessoa está vindo para cá, né, se a colaboradora ou colaborador estiver escolhendo a Greens, ao invés de escolher a África, do PC que está aqui, ou uma agência especificamente de performance, né, ela entende que ela está fazendo uma decisão de carreira dela. Ela está deixando de ir para o modelo convencional e está vindo para um modelo novo, né? Então, o mínimo que a gente pode fazer é cuidar bem dela e fazer com que ela cresça mais do que nessas outras empresas. Então, essa foi a premissa da porta para dentro quando a gente montou o conceito da aceleradora, né? Então, é fundamental para a gente testar a cultura das pessoas se ela é compatível com a cultura da empresa. Por quê? Porque a gente não está aqui para ser um Midas, né, aqui na Greens, e nem, ao mesmo tempo, reconhecer que tem pessoas que não vão gostar desse modelo, né, preferem um modelo mais tradicional e a gente respeita. Mas, ao mesmo tempo, quando ela vem fazer um processo seletivo, ela vai para a etapa final do processo seletivo, ela tem que ter valores culturais que tenham a ver com o que a gente espera aqui dentro, né? Então, dentre alguns deles, né, ser inconformado, né, tá sempre querendo buscar resultados, né, sempre querendo otimizar processos e melhorar a produtividade, tem que ter um fit, um respeito pela relação humana, né? A gente usa aqui um organograma super horizontal, então precisa ter esse valor, né? Essa relação interpessoal bastante aflorada, e ao mesmo tempo, alguns valores que a gente descreveu mesmo, né? Tem um valor que eu acho muito importante nos dias de hoje, a gente usa aqui na Greens, mas eu creio que vale para várias áreas de comunicação, tanto para cliente, em marketing, para veículo, quanto para agência, que é um valor que a gente denomina aqui camaleão. Porque hoje pode ser que a necessidade seja uma, amanhã pode ser que seja outra, né? E essa capacidade, né, de você ter muita maturidade de migrar de uma situação para outra, né, o que os gringos chamam de carreira líquida, né, liquid career, é fundamental para trabalhar no setor de comunicação, porque as coisas mudam de uma velocidade muito mais alta que mudavam antes. Então, essa capacidade de você ser camaleão, vou colocar entre aspas aqui, ela acabou ganhando uma preponderância, uma relevância maior, né? Então, começa o processo, né, aqui na Greens, a gente testa todas as questões técnicas, né, especialmente para áreas onde a gente vai ter uma necessidade técnica maior, na área de mídia, por exemplo, de growth, né? A gente testa os colaboradores para que, de fato, a gente entenda ali que, né, que faz parte do DNA, né, e ele tem capacidade técnica para resolver um problema, né, tem raciocínio lógico e tudo mais. Também tem um processo seletivo, que é um processo de pessoas mesmo, então entrevistas, né, de profundidade com todo mundo. Uma vez eu me lembro que eu entrevistei uma pessoa para liderar uma operação, uma squad aqui nós, e aí ela ia liderar a área de growth, e aí lá pelas tantas na entrevista ela me contou que ela odiava matemática, que ela colava na prova de matemática. Ou seja, não adianta, não vai ser a pessoa, né?
porque ela tem outra expertise, para um outro business, talvez, não para liderar área de growth, né? O cliente vai querer falar sobre número. Aí a pessoa que vai falar sobre número aqui da Greens, ela não gosta de matemática, odeia matemática, colava na prova, né? Então, são esse tipo de coisa. Ela foi muito bem no teste, foi super recomendada, veio através de uma consultoria, mas na hora da entrevista mesmo, pô, pessoa muito bacana, mas vou recomendar lá para a W Macan, com certeza que vai estar bem, né? Brincadeiras à parte, mas não aqui, eu acho que aqui, de fato, não é onde a gente vai conseguir ter sucesso, né? E aí, eu acho que também é um programa muito sério, muito criterioso a hora que a pessoa entra, né? A pessoa entra, a gente tem ali um investimento muito forte nisso, tem que ter receber a pessoa adequadamente, tem que ter um excelente onboarding, né? Se possível, fazer com que ela não trabalhe efetivamente para os clientes, né? Naquele primeiro momento, ela entenda a cultura da empresa, entenda o cliente, o que é, né? E aí, a partir dali, a gente criou aqui um programa que se chama Feed Forward, porque não é feedback, porque é daqui para frente, já aconteceu, então a gente olha a situação, analisa, né, e dá o feedback para frente, para que ela consiga crescer e evoluir. Óbvio que tudo que eu estou falando aqui também parece assim mundo mágico, né? O mundo real é tem um mundo que é o que a gente gostaria de ser, o mundo que é na verdade, né? Então tem muitas situações que a gente sabe que tem que evoluir, tem que melhorar, mas ao mesmo tempo o que a gente sentiu depois que a gente criou esse conceito, criou esse programa, né? Uma melhoria contínua de vários colaboradores, crescimento de muitos colaboradores, prova que a gente o ano passado a gente promoveu aí mais de 50% do time, né, aqui na estrutura, né, e ao mesmo tempo aumentou o nosso índice de NPS com clientes aí, todos os clientes, então é um motivo de muito orgulho para a gente. O nosso turnover diminuiu absurdamente, né? Então olhar eu falei no começo, né, de medir resultado, né? Então não é o que eu acho que está dando certo, mas de fato tem indicadores ali que me mostram que de fato a gente está evoluindo, mas como eu mesmo disse, tem muita coisa para ajustar, tem muita coisa para corrigir, mas até então a gente entende que o caminho que foi desenvolvido aí em conjunto, né, com o nosso time, tem dado muito certo. Pô, bacana. Luiz, a Maria Tereza está com a mão levantada. Isso. Vamos abrir para a pergunta dela? Por favor. Maria Tereza. Acho que seu microfone está desligado. Pronto, agora sim. Agora tá. Oi. Assim, ok. Obrigada. Oi, Fábio, que bom ouvir você aqui e que todos Tudo bem, estejam Maria? Aproveitando também a tua fala. Não é uma provocação que eu vou fazer, mas tem a ver também com isso. É uma agência, mas é uma aceleradora de negócios, né? O próprio nome já diz. É claro que não é só o título que faz com que o conteúdo mude, mas a gente percebe também que a essência da Greens é uma outra já, né? Ela já nasceu com outro DNA. Como que a gente vai separar isso? Quer dizer, no mundo físico, fora da academia, a gente entende que é possível, né? É provável e é necessário, que é o que você está fazendo. Dentro da academia, a gente ainda tem as caixinhas ainda, né? Tanto é que as disciplinas, mesmo que os nobres professores façam milagres aí, encaixando outros conteúdos, tem a tal ementa do MEC, aquelas coisas todas. Como que a gente aqui do mercado, principalmente você e vocês, né, dessa geração, vão ajudar a academia a fazer essa transformação, que a gente fala tanto em transformação digital, mas tem a ver com o mindset também, né, do que está lá, né, dentro, com os professores, com a cúpula, com a nossa educação. Como que a gente vai processar isso? Porque, pelo que eu estou vendo, toda essa história que você falou não é o mundo ideal e não é tudo, né, tudo colorido aqui fora, mas vocês estão dando conta dessa mudança, né? E isso é muito bom, isso é muito bom. Mas nos ajude nessa missão, sabe? A gente tem que fazer essa ponte agora. Tá bom, Maria, obrigado. Primeiro, eu queria registrar aqui meu respeito a toda a academia. Eu aprendi muito na academia e, assim, alguns professores realmente marcaram a minha vida, a minha carreira, e, assim, os professores mais severos foram os que eu mais me conectei, né, e os que mais me fizeram aprender, né? Então, eu me lembro, assim, claramente de alguns professores, né, que fizeram aqueles carrascos na universidade, mas eles realmente fizeram a diferença na minha vida, na minha carreira. E respondendo um pouco aqui a tua provocação, é ótima provocação.
porque é uma pergunta que me fazem assim, com grande frequência, Maria, e até tá o Rogério aqui que trabalha comigo, e quando a gente começou a falar sobre isso, ele trabalha na área de PR aqui, na assessoria de imprensa, e o mercado tem a mesma dificuldade. Quando eu vou falar lá com meio mensagem, com propaganda e marketing, com a Exame, não existe aceleradora, existe agência, né? Quando eu vou falar lá com o Google, né, eu estou no programa de startup de agências, né? Então, eu creio que é uma mudança, né, necessária, esse olhar mais analítico, né? E eu acho que isso não é uma opinião apenas, eu tenho bastante experiência com isso e converso com muita gente do mercado, eu acho que é uma necessidade latente, né? Você realmente se conectar com o negócio do cliente primeiro e não da agência, né? Então aqui fica uma crítica ao modelo de agências convencionais que pensam primeiro em si, depois no cliente, né? E ao mesmo tempo, eu creio que quando a gente não tem uma nomenclatura ainda pré-definida, eu costumo usar parceiro de comunicação. Quem é o seu parceiro de comunicação? Pode ser uma agência, pode ser uma house, pode ser uma consultoria ou pode ser uma aceleradora, né? Então, eu creio que hoje é a forma mais fácil de definir. Não é fornecedor também, tá? E fornecedor, para mim, é qualquer nota. Tipo assim, pagamos o fornecedor, estou pagando, façam, corram, né? Aqui é parceiro. Vamos celebrar, vamos ganhar dinheiro junto. Tivemos uma dificuldade, uma dor de barriga, todo mundo vai sentar, vai chorar, mas no dia seguinte todo mundo vai acordar bem. Então, é o espírito mesmo como a gente conduz o negócio. Mas, realmente, é uma dificuldade mesmo, Maria, de, né, se posicionar, como é que você, em que lugar eu encaixo, né? Porque a mídia também, especialmente a que trabalha com o nosso mercado, também tem a mesma dificuldade que você, então creio que seja um desafio aí para a gente, mais um desafio para a gente no mercado. Bom, obrigada. Obrigado, MT. Espero ter respondido a sua pergunta. Guilherme, você levantou a mão? Sim. Olá, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado, Fábio, pelas suas explicações. Parabéns pela agência, professores, colegas. Muito bom, boa tarde. Eu tenho uma pergunta, talvez para discutir um pouco sobre essa questão da eficiência, né? E o lado que a gente diz muito sobre o que você aplica sobre NPS, né? Eu queria saber se existe um método ou existe um código que mantém, e eu vou explicar por quê. Né? Eu fui publicitário, fui diretor de arte e diretor de criação, fiquei em agências durante 20 anos, né? Aqui no Brasil e fora, e depois eu fui encaminhando para a docência e cheguei na área do não NPS. Cheguei na hora da abstração, né? E a academia, como você sabe, ela é dividida em disciplinas que são práticas e disciplinas que são conceituais. Né? A gente até tenta, nos últimos semestres, fazer mais coisas práticas, colocar... Na minha época, eu lembro que a agência tinha o tal do timesheet, né? Timesheet, que era exatamente a quantificação e valorização, né? Valoração, melhor dizendo, da sua atividade. Isso aí, eu lembro que o método era muito vago. Então, quando a gente entra na academia, quando a gente vai para a faculdade, ser professor, a gente tenta dividir essas áreas de abstração, mas também fomentar a prática, dando ainda as informações, mantendo as informações, que vai tornar esse profissional um decisor melhor, vai tornar esse profissional um profissional melhor, enfim, uma atividade mais sólida. Então, eu queria saber de você o seguinte, você que esteve na academia, utilizou bastante argumentos da academia no seu trabalho, a sua agência, sua aceleradora hoje tem bases acadêmicas, né? Qual é o método que você faz para ver se o NPS do cliente está melhor, do funcionário está melhor? Existe um critério que liga todas essas coisas? Sim, Guilherme. Primeiro, bacana você ter feito esse movimento, né, de trabalhar em agência, direção de arte, e depois ter migrado para a academia. Aliás, eu acho que isso é fundamental. Desses professores, alguns que eu comentei que marcaram a minha vida e minha carreira, grande parte deles estava no mercado, né, ou tinha saído do mercado, por algum motivo. E a vivência que eles tinham, né, contrapondo a vivência acadêmica, né, ambas complementares, faziam que a gente realmente pensasse, né, de uma forma mais intensa e
alcançasse resultados melhores, né? Então, eu acho que essa dobradinha, para mim, ela é fundamental, né? E o fato de você ter trabalhado, né, em agências e aqui no Brasil e fora, né, eu acho que é uma experiência bastante rica. Respondendo a sua pergunta, fazer uma brincadeira só antes, quando eu entrei na Greens, né, eu estava acostumado a trabalhar em agência a vida inteira, então o meu sócio falou assim, ó, Fábio, cada vez que você falar agência, você paga R$50. No final do mês, não sei se eles contaram de verdade, tá? Eu tinha chego lá numa conta de 300 e tantas vezes que eu tinha falado a palavra agência. E aí você começou a falar, não, parabéns para sua agência, não, R$50. Brincadeiras à parte, é difícil, né, você sair do status quo e virar, já dizia o livro Poder do Hábito, que você precisa de pelo menos mais de 20 dias fazendo uma coisa, né, corriqueiramente, para poder mudar um hábito, né? E eu acho que aqui, e já conecto com a sua pergunta, tá? Precisa mudar um hábito, né? Eu acho que o timesheet é o pior do modelo que você tem para mensurar um trabalho. O timesheet é apenas um, né? Mas para mim é uma composição de dados, tá? Então, por exemplo, o NPS que o cliente dá para a gente tem um NPS mesmo, tá? Você indicaria a Greens para uma outra empresa ou para um colaborador, né? Essa é uma nota. E eu tenho um indicador que mede especificamente a direção de arte. Ah, mas a direção de arte é subjetiva. É mais ou menos. Porque se o cliente me deu a nota 9 e o outro cliente me deu a nota 6, significa que a nota 9 parece ser melhor que a 6. Então, parece que nós estamos acertando mais no 9 do que no 6. E tem outros componentes, né? Se eu estou cumprindo um prazo que o cliente predeterminou e a gente acordou, é outro indicador, né? Também numérico, né? Se aquela campanha feita pela direção de arte do Guilherme, ela performou mais do que a outra campanha que foi feita pela direção de arte, tô brincando aqui, da Jenny, tô brincando aqui, tá, gente? Temos outro indicador. A campanha do Guilherme parece, pelo ponto de vista do consumidor, que ela é melhor do que a outra campanha, né? E aí você tenta eliminar um pouco essa avaliação mais empírica, né? E, de novo, eu não estou aqui desvalorizando de forma alguma o poder da criatividade, tá? Eu não acredito em uma operação que não tenha criatividade no foco, tá? Não acredito. Eu não acredito em nenhuma agência que só faz performance. Não acredito, não funciona. Ela funciona por um tempo, deixa de funcionar depois. E aí vocês podem procurar no mercado aí o que tem acontecido com as agências que são especializadas só nisso, os clientes estão todos migrando de volta para outro tipo de empresa, né? Então, eu acho que é combinar esses fatores, entendeu, Guilherme? Combinar todos esses fatores. Alguns aqui, eu citei alguns que a gente combina aqui na Greens, que eles indicam alguma coisa. Vou dar um exemplo prático aqui. A gente lançou o Tom, da Stone, a JV entre Global Ventures e a Stone, né? Uma empresa gigantesca, foi na valuation de 1,7 bi no lançamento, a gente fez o lançamento. Pois bem, fizemos um lançamento bacana. A direção de arte, especificamente, vou entrar aqui, a gente tinha uma direção de arte que todos gostavam. Nós, os sócios, os colaboradores, o cliente. A hora que a primeira campanha foi para a rua, a performance era uma merda. E aí a gente começou a rodar outros testes, etc., e a gente descobriu que a direção de arte que nós não gostávamos e o cliente também não gostava era a que mais performava. Então, às vezes, né, a gente precisa dar um pouco mais de voz para o nosso cliente, né, para o cliente na ponta, não para o cliente, para a marca, para quem está comprando o nosso produto, e não necessariamente a gente vai ter um gosto que é parecido com o dele ou vai assertivo com o dele, né? Então, eu acho que combinar todos esses fatores, né? Combina o prazo com a entrega, com o NPS do cliente, com a performance na rua, né? Não dá para, na minha opinião, tá? Não olharia um desses critérios aí isoladamente. E o timesheet é outro, né? Você pega todos esses componentes e coloca o timesheet, poxa, aquela conta ela traz uma rentabilidade mais alta ou não, né? E eu sei que o pessoal da criação normalmente coloca lá 8 horas para um cliente todo dia, como se, né, a gente não percebesse que o pessoal está miguelando ali no timesheet. Mas brincadeiras à parte, é combinar esses fatores. E aí eu acho que também é uma mudança muito importante, né? A direção de arte, a redação, time de criação hoje precisa entender esse componente. Precisa entender que o trabalho, ele virou um trabalho mais analítico, mas ele não tem que deixar de ser criativo por conta disso. Eu preciso ser criativo, aliás, mais criativo do que antes.
né? Mas eu posso usar esses dados a nosso favor, né? E aqui, o time que trabalha com a gente, parte, eu não vou dizer que 100%, porque é impossível, né, você conseguir isso com todos, né? E não estamos aqui nós também para ensinar o padre a rezar a missa, mas grande maior parte do time entende e conecta essas fontes para que, de fato, consiga ter uma entrega melhor, um resultado melhor. Tá? A gente brinca aqui, até meu sócio que é criativo, ele fala assim, a criação não joga mais como ataque. Né? O que era a agência do passado, na década de 80, 90? A criação tem que fazer o gol. Toca lá para a criação, planejamento, o atendimento pega o briefing, organiza, divide com o time de mídia, com o time de planejamento, toca para a criação, camisa 9, vai lá, Ronaldo faz o gol. Hoje em dia, muitas vezes a criação tem que jogar no meio de campo, ela tem que distribuir a bola, né? Ela tem que tocar de lado, que às vezes o time de performance tem que fazer o gol, né? Às vezes é o time de tecnologia que tem que fazer o gol, ou o time de influência, né? Então, acho que entender essa mudança, né, no mercado é fundamental aí para quem, não só para quem está começando, mas para quem está trabalhando no mercado aí hoje em dia. Muito bom. Ginelli, quer fazer sua pergunta, Fábio? Bora lá. Fala, Douglas. Oi, Luiz Correia, tudo bom? Tudo bom? Primeiro, só dar uma geral para todo mundo. Parabéns aí pela PP e o Galo na Cuca, demais, né, essa iniciativa. Eu tive no primeiro encontro, que foi sensacional. Né, usei em sala de aula no mesmo dia e no dia seguinte várias coisas do primeiro encontro. Hoje eu não vou usar em sala de aula porque é só na semana que vem, as minhas aulas foram hoje de manhã, mas se prepara, Fábio, que você vai ser citado, sua orelha vai estar quente aí. Né? Eu sou professor de marketing lá no Centro Universitário FAAP e queria puxar de volta um pouquinho para a questão da academia, Fábio, e na verdade eu vi tua opinião. Né, a gente vem discutindo muito essa questão de como é que está o desenho da academia no Brasil, né, principalmente do ensino na raiz da comunicação, no ensino da publicidade ou da comunicação e marketing, como a gente trata lá na FAP. E como é que você enxerga que é... Eu queria ouvir tua visão, não queria contaminar com a minha, então não vou fazer antecipações aqui, eu queria realmente te escutar. Como é que você enxerga esse... Quando a gente, né, ouviu o Edu lá falando, né, na fala do primeiro Galo na Cuca, eu ouço você, me parece que os líderes têm uma visão muito clara do problema, né? E quando eu ouço os colegas comentando e fazendo perguntas, me parece que todo mundo tem uma visão muito clara do problema, mas eu vejo pouca visão para caminho de solução. Claro que a gente não tem a solução, senão eu já estaria rico e teria vendido para todas as faculdades do Brasil e da América Latina. Estou tentando. De qualquer forma, o que você enxerga de caminho de solução? Porque, pelo que se coloca, só para deixar numa mesma linha e me corrigir se eu estiver errado, pelo que se coloca, tem uma questão de que, assim, de maneira mais simples, né, talvez até um pouco mais chula, o currículo ficou velho, o jeito de ensinar propaganda ou comunicação ficou velho e não acompanhou a velocidade do mercado. Algo absolutamente natural no curso de publicidade, para quem é de época como nós, né, lá de idos de 90, entre 90 e 2000, né, o nosso próprio currículo sofreu uma série de atualizações e se modernizou naturalmente, ele só não se moderniza na mesma velocidade do mercado. Isso é algo crônico do nosso mercado, que é um mercado dinâmico. Mas parece que agora a velocidade aumentou e ele está ficando velho muito mais rápido e a gente não está conseguindo chegar. Isso me parece um consenso. O outro ponto que eu vejo se fala muito da inclusão de áreas de conhecimento que o novo mercado está carente. Eu sofro com isso, trabalho com trade marketing, fidelidade, incentivo, e a gente está carente de gente de comunicação que entende de dados, como você bem citou, né? E isso é muito claro. Mas qual é a solução? Né? Porque eu fico me perguntando se o caminho... Não, aí não vou dar minha opinião, eu queria ouvir a tua opinião, né? O que se faz, então, com isso, né? Como é que você resolve o problema? Ou qual é o caminho, né? A resolução do problema não precisa ser a final. O que você enxerga? O que vocês vislumbram? Enfim, insights, ideias. Legal. Ginelli, obrigado aí pela provocação. É um baita desafio, né? Você já deu a resposta aí, né? Se alguém tivesse a solução, já estaria rico, já teria feito. Mas o que eu enxergo? Eu acho que o setor da educação é um dos setores que mais vai ser desafiado daqui para o futuro. Sim, sem dúvida nenhuma. Porque o jeito de estudar mudou. E isso foi ultra acelerado na pandemia, né?
A gente aprendeu ali uma série de novos conceitos, e aprendeu, inclusive, que dá para aprender de formas diferentes do que a gente estava acostumado a aprender em sala de aula, né? E eu acho que o desafio, talvez, que vocês têm, né? E eu acho que, inclusive, assim, de verdade, eu sou de Curitiba, me formei lá, mas eu sei do trabalho que vocês fazem na FAAP, a SPM, eu acho que são empresas de vanguarda, né? Sempre puxaram a vanguarda do mercado, né? Eu acho que não é novidade para ninguém que vocês têm esse ímpeto, mas talvez a conversa seja realmente trazer esse assunto à tona em diversas esferas, né? Trazer gente do mercado, gente das empresas, gente da academia, para começar a construir algo novo, né? E para mim a inspiração está nesses modelos novos de educação. Está na Startse, está na Conquer, está nessas empresas que já estão fazendo, né? Então já são unicórnios, né? A empresa que nasceu um ano atrás, sei lá, já é unicórnio. Então eu acho que tem ali um aprendizado para olhar juntos e ver, né? Eles também têm fraquezas, também têm virtudes, e eu acho que vocês têm que só puxar essa bandeira, né? Eu sinto que às vezes vocês ficam meio em cima do muro, a academia como um todo, tá? Eu gostaria muito também na minha carreira, em algum momento, evoluir para academia. Hoje, infelizmente, eu não consigo mesmo dedicar esse tempo, essa energia para isso, mas espero que em algum momento eu consiga. Eu tenho muito carinho, muito respeito, né? Já fui convidado para estar nesse lugar, e a minha esposa me proibiu de ir, falou assim: se você fizer mais isso ainda, aí realmente temos um problema. Mas eu acho que dado aqui o meu respeito, eu realmente gostaria de migrar para isso. Mas voltando à tua pergunta aqui, Ednelli, eu acho que é assim, é meio que, não me entenda mal, mas calçar a sandália da humildade. Uhum. As universidades teriam que ter esse papel de calçar a sandália da humildade, vamos juntar todo mundo de novo, né? Porque vocês têm um puta de um valor, né? Tem coisas que a gente aprende na faculdade que elas não estão na universidade, que elas não estão simplesmente no currículo, na grade curricular que foi ajustada agora para dados, né? Tem valores que você aprende na universidade que dificilmente você vai conseguir construir, né, ensinar à distância num curso digital gravado, né? Mas talvez seja essa combinação de vários fatores, e aí sim ter uma nova proposta de valor. Tá? Não sei se eu consegui responder a tua pergunta ou se eu devolvi essa bola ainda mais quadrada para você aí. Não, Mas acho que é um pouco isso. na verdade, no formato de papo, bem provocado pelo Luiz Correia, eu entendo que a gente tem que começar a entender as pedrinhas do caminho, né? Que de fato a academia está se movimentando. Eu não saberia dizer pelas instituições de outros colegas, eu leciono em 2 instituições, na FAAP e no Instituto Europeu de Design. Eu já tive passagens por outras universidades, como a Unip. A academia está se mexendo, e a FAAP, por exemplo, eu sei que está se mexendo forte, né, em direção a isso. De novo, a velocidade de um bicho daquele tamanho é outra, né? Sim. Mas para o tamanho dela, ela está se mexendo forte. E, na verdade, ela nunca parou de se mexer, né? De fato, é um curso que nasce dinâmico, é dinâmico por essência. A diferença é só o tempo de resposta, né? Agora, quando eu te provoco para falar de caminhos, e aí talvez eu expresse aqui um pouco minha opinião para talvez dar um segundo passo, né, respondendo a tua pergunta, se respondeu, acho que não. Acho que você colocou o problema na mesa de novo, explanou ele e abriu ele. Olhar para os inovadores disruptivos, eu entendo que é uma primeira pedrinha ali para a gente olhar e poder ver se encaixa ela, onde encaixa, como usa. Pedrinha não, primeira pecinha, desculpa. Mas o que mais a gente enxerga, né? Porque eu vejo muito, eu sofro com essa deficiência no mercado, também sou head de estratégia numa agência, e aí eu vejo que eu preciso do cara que tem a formação em comunicação e marketing, que tem o drive de visão de agência, mas que precisa ser mais data-driven. E esse é um bicho difícil de achar, né? Porque aí eu pego, de repente, um cara que vem de origem de TI, ou que vem de origem de estatística, ou que vem de origem de ADM, e aí esse cara tem uma dificuldade enorme de entender o âmbito e o aspecto da comunicação, né? Aí eu não sei se é culpa da academia, que não mescla as duas coisas e forma as pessoas assim, ou se as pessoas naturalmente se dividem desse jeito, porque também eu entendo que para alguns cursos, e aí talvez alguns colegas concordem, se eu colocar CRM, Database Marketing, se eu colocar Fundamento de Matemática, Cálculo 1, Cálculo 2, num curso de publicidade, eu não vou ter aluno.
eu vou sofrer com uma evasão total do curso, porque esse aluno não está interessado para isso. Então, será que veio primeiro, né? O ovo ou a galinha? Tostines vende mais porque é mais fresquinho, ou é mais fresquinho porque vende mais? Eu incluí exatas no currículo, resolve o problema? Eu não sei, eu tenho dúvidas. Eu não sei, tá? São indagações minhas na minha cabeça. Eu acho que tem mais gente... Eu provoquei o papo aqui, só... Deixa eu... Só para a gente peguei a bola, vou sair correndo. Luiz, posso só complementar a fala do Dinelli? Por favor. É porque eu tinha até anotado aqui, porque, assim, essa discussão ela é muito interessante, eu não me oponho, mas eu acho assim, quando a gente olha para toda a educação, e não só para a educação superior, e essa é uma discussão que eu sempre gosto de trazer, né? Eu acho que a educação, o modelo, não é um modelo de educação superior de publicidade que está errado. O nosso modelo de educação, como um todo, já foi. Né? Não dá para a gente continuar educando. Eu vejo pela minha filha, que está fazendo um ensino médio, que é desastroso, quer dizer, não dá para ter um modelo de educação daquele. Né? Então, acho que o problema vem antes. Mas, de todo modo, quando eu ouço as discussões, mas então o cara tem que saber isso, o cara tem que saber aquilo, e eu assisti uma palestra do Karnal muito interessante, que ele fala que um dos erros da educação brasileira é tentar ensinar tudo. Né? As novas diretrizes curriculares de publicidade já propõem um aumento de carga horária do curso. Veja bem, o meu curso tem 2.880 horas. Iria para 3.000 e não sei quanto. Isso aconteceu com o nosso curso de Relações Públicas, porque as diretrizes obrigaram o crescimento da carga horária. Não resolve. Não resolve. Então, assim, eu fico sempre com medo, e aí, por que eu quis falar na sequência do Dinelli? Porque ele colocou uma coisa que é muito legal. As pessoas têm inteligências diferentes. Quer dizer, se você precisa ser head de estratégia, você vai precisar de uma pessoa com essa característica. Provavelmente o atendimento, tudo bem, ele vai ter que ter uma ligação com dados, vai ter que entender dados, mas ele talvez tenha que ter uma outra inteligência, uma outra visão. E isso é muito complicado para a gente, porque, assim, a universidade, o curso de publicidade e propaganda, ele vai ter que ensinar tudo, né? E aí eu queria fazer uma outra provocação, né? Que eu acho que tem a ver. Disciplina resolve, porque eu acho que, cara, ficar inventando disciplina, criando disciplina, trazendo disciplina, eu não sei se é isso que vai resolver, né? Ou se por exemplo, a gente trabalhar com projetos, né, de preferência com cases reais, e aí seria muito legal as empresas, o mercado estar junto com a gente, trazendo cases reais, para que o aluno vá vivenciando e a gente vá trazendo os conhecimentos que são úteis em cada projeto, e aí ele vivenciando o projeto na prática, indo além da disciplina teórica, ele consiga ter uma compreensão mais real, que, por exemplo, ele vai ter que olhar para uma planilha de dados e extrair alguma coisa daquilo, né? Nós estamos fazendo uma experiência nesse sentido, de trabalhar um projeto por semestre, que eu acredito que seja mais rico do que... Inclusive, a nossa ideia lá na frente é mais, acho que eu já comentei aqui, é mais ousada, que é acabar com as disciplinas, que é um problema complicadíssimo, e a gente vai esbarrar no MEC, porque, em última instância, eles não deixam. Você vai esbarrar no MEC, pode ficar certo disso. E o que a gente queria fazer era acabar com a disciplina. Então, eu tenho um projeto, assim, que conjunto de habilidades e conhecimentos o aluno vai ter que ter para desenvolver aquele projeto, que é uma coisa super, assim, super atual. E aí você não fica na dependência de uma matriz, você não fica na dependência... Porque eu vejo muito pouca possibilidade de a gente realmente, eu acho que é a aflição do Dinelli, da gente resolver esse impasse, se não tiver uma modificação profunda, porque as universidades e as faculdades ficam tentando, mas a gente esbarra num engessamento que é muito complicado, né? E eu não vejo quem se reúne lá em cima ter essa mesma visão tão atual, tão contemporânea, que a gente tem estando dentro da sala de aula e tentando fazer a nossa garotada aí chegar no mercado de trabalho. Então, eu queria ouvir um pouco do Fábio, o que ele acha dessa questão, se aumentar e tentar ensinar tudo, onde a gente chega com isso? Se resolve ou não resolve? Obrigado. Vamos lá, eu acho que continuando aí o que a gente estava conversando aqui com o Dinelli, Josué, primeiro que eu acho que, assim, vocês já têm o caminho, né? O setor de educação precisa mudar, é um fato, não é uma opinião de ninguém, certo? Vocês já colocaram a opinião de vocês, tem que mudar, porque o modelo de educação hoje utilizado, ele não vai preparar as pessoas adequadamente para posições que elas vão precisar ocupar, né? Então, esse é o primeiro ponto. É tipo a Kodak, né? A Kodak é um caso que eu gosto de lembrar, porque, assim, em um dado momento, a Kodak sabia que o mercado ia migrar para a fotografia digital, né?
Em um dado momento, ela poderia ter investido com a Nokia e criado um celular que tinha já essa compatibilidade digital com foto, etc. Só que para ela, a estratégia dói. Essa frase é muito boa. Para ela era muito difícil abrir mão daquela receita dos alunos que estão lá pagando a faculdade. Então, assim, precisa ter uma disrupção ali. O fato é, quem puxa essa disrupção são os seus clientes, são os seus alunos, né? Não dá para a gente falar assim, não, mas veja só, a gente tem que colocar um monte de grade nova, um monte de dados. Não é uma opinião. Hoje, trabalhar com comunicação, não tem como você não saber de dados, não saber de CRM, desculpa. O mercado mudou, o cliente mudou, né? Então, o aluno tem que entender isso. Agora, se ele não entendeu isso e a faculdade não está promovendo isso, temos um problema na gestão da faculdade, da universidade, né? Então, são mudanças que precisam ser tomadas, na minha opinião, né? São mudanças difíceis, não são fáceis, né? Mas começa por uma mudança estrutural, né, de ensino, que vocês sabem bem, aí vocês têm muito mais experiência do que eu, Luiz e tudo mais, né? Não é do dia para a noite que vai mudar, que vai atualizar o currículo, vai mexer na quantidade de horas, com MEC, etc., né? Mas é uma mudança que precisa ser feita. A segunda mudança é a realidade de quem trabalha com marca e comunicação hoje é diferente de 10, 20 anos atrás. Então, precisa atualizar o currículo. Não é uma questão de que, não, porque o pessoal aqui vem para fazer criatividade, daí se colocar uma disciplina estatística, não vão querer o curso. Não, então não vão trabalhar com comunicação, desculpa, né? É a realidade. Vai discutir com o Dinelli, deve ter essa conversa com vários clientes, vai discutir lá que tem que fazer a campanha porque ela é mais bonita, para você ver se você passa a campanha. Não passa a campanha, né? Então, eu acho que basicamente são esses dois pilares. Tem uma mudança da academia para fazer, né? Eu acho que vocês precisam puxar essa liderança, né? Assumir esse papel, né? Sabendo que talvez em algum momento, né, em termos de negócio, vai ter uma queda, mas talvez você possa recuperar isso no futuro, né? E o segundo especificamente na disciplina de comunicação, publicidade e propaganda, precisa estar atualizado com o que de fato o mercado vai exigir, né? Então, são mudanças difíceis, não são mudanças fáceis, mas tem que fazer essas mudanças, né? Porque se não fizer a mudança, a tendência é que a gente tenha pessoas mais despreparadas no mercado. E aí a prova disso as agências de propaganda hoje, elas não priorizam publicitário, gente. E o Edu Simon deve ter falado um pouco sobre isso também, né? Em vários departamentos não querem contratar publicitários. Isso aqui é do quê? Publicidade de agência? Esquece, vamos colocar outro, né? Então, assim, por que isso está acontecendo? Porque é sabido que aquele tipo de disciplina não se ensina na faculdade, a pessoa não vai vir preparada para falar sobre aquilo. Então, vamos abrir o olho nesse sentido, porque eu acho que tem uma oportunidade. Eu gosto sempre de falar do copo meio cheio e meio vazio, né? Eu sempre procuro olhar a parte meio cheia do copo, por menor que seja, né? Isso pode ser encarado como problema? Pode, mas na minha visão pode ser encarado como oportunidade, né? E aí, você ter pessoas que estão capacitadas para, de fato, enfrentar esse problema, né? Assumir esse problema, definir bem esse problema, é um caminho aí para o futuro, né? São decisões difíceis. Só para a gente está caminhando já aí para o final do nosso encontro para cumprir o horário. Vamos abrir para Maria Tereza, para Giovana e para Edilene, e aí a gente para as perguntas por aqui, senão a gente vai se estender até mais tarde, aí a gente vai cumprir. Maria Tereza, sua pergunta. Oi. É mais um comentário e também vai na mesma linha do Josué, mas quando a gente pensa, Fábio, né, que precisam ser alterados os currículos, enfim, incluir novos conteúdos e fazer essa mudança de mindset, né? E também essa questão do incluir tudo, me lembra, às vezes, aqueles clientes, né, de uma outra época que você deve ter acompanhado em algum momento da sua vida, né? Mesmo nas agências grandes, quando queria que colocasse todos os elementos, os componentes, os diferenciais dentro daquele post, daquele filme, daquela uma página, né? E nunca priorizando, enfim, o que era relevante de fato. Então, eu acho que essa é a primeira coisa que eu enxergo hoje nesse cenário, né? É preciso não só remodelar a questão curricular, né, como eles estão comentando,
FAAP, Universidade de Taubaté, por meio dos professores, e que eu sei que fazem essa evolução, mas também priorizar, de fato, o que é hoje relevante no nosso mercado, né? Acho que isso é uma coisa que eu queria ouvir de você, se é por esse caminho mesmo. E a outra, Fábio, tem a ver um pouco com essa questão da humildade, vamos dizer assim, né? Que a gente brinca com as sandálias da humildade, mas que, de fato, quando a gente repensa a nossa profissão, né, da área de comunicação, de propagar, né, a gente ainda, mesmo o trade, quando você falou das mídias, né, o trade, o meio mensagem, o próprio marketing e tal, ainda pensa, né, na agência, mesmo que fale fora da caixa, enfim, posso citar várias agências, né, ou empresas da área de comunicação que são diferentes, mas mesmo assim trazem o mesmo DNA, né? E o que eu penso e que eu vejo hoje, e um pouco participo, né, nesse mercado corporativo, é que as empresas, né, que trabalham na nossa indústria da comunicação, hoje, ditas agências antigas, pode ser uma aceleradora, pode ser uma consultoria, como você falou, já não comporta mais só a nossa área de comunicação. Então, de fato, alguns números são essenciais na nossa formação, né? Na formação da Maria Tereza, se fosse hoje, com certeza não teria só estatística, não estaria só com o olhar na mídia, mas com certeza teria mais coisas, mais elementos. Mas a impressão que eu tenho, Fábio, queria ouvir isso exatamente de você, é que a empresa hoje a indústria de comunicação já não é mais a empresa que tem, né, no seu departamento pessoal, nos seus recursos humanos, na sua área de pessoas, né? Ela não tem mais só aquele cara que sai, mesmo que seja só da SPM, da FAAP ou de universidades e faculdades de outra graduação, como a gente fala. Ela não comporta mais, porque a gente já não é mais assim. O olhar sobre as coisas, sobre o mundo, sobre tudo, depende de outras formações, a gente já não é mais né? Então, a impressão que eu tenho, e todas as vezes que eu estou nesse ambiente, eu percebo que é necessário que você faça, né, um mix de pessoas, de pensamento, de skills, que não saem somente da nossa área de comunicação enquanto formação, por melhor que seja a SPM, como você falou, super empresa, FAAP também, e todas as outras que aqui estão, tá? Que a gente acompanha e sabe o quanto se debruçam, né, sobre a nossa atividade. Vocês pensam isso enquanto dirigentes, sabe, da empresa, no caso a Greens Aceleradora? Vou começar por essa, tá? Essa pergunta aí. Sim, a gente pensa sem dúvida, a gente avalia isso, e eu acho que hoje existe a necessidade de a gente ter um olhar mais complementar, tá? Agora eu vou lembrar um pouco da faculdade que eu fiz, tá? Quando eu me formei em 2004. A universidade, ela focava em comunicação dirigida. Então, o currículo dela já tinha uma definição. Nós não queremos fazer propaganda. A gente não quer competir com a FAP, nem com a SPM, nem com a Federal. A gente não quer ser generalista, né? Pegando o que você falou aí, né? A gente quer se especializar em comunicação dirigida, porque na época eles entenderam que era um caminho, né, de não massificar e customizar a mensagem. Era esse o DNA do curso de publicidade, né? Então, esse exemplo que você trouxe, que é aquele vídeo famoso do briefing, né, na placa de trânsito, não sei quem conhece, mas quem não conhece vale a pena relembrar. O cliente pede para fazer uma placa de trânsito que o objetivo é fazer com que o sujeito pare no farol, né? E aí é simplesmente colocar o stop vermelho com fundo vermelho e letra branca, né? E aí quando você vai pedir, o cliente vai pedir toda a alteração, daqui a pouco vira um painel com 400 mensagens e as pessoas não param e começam a bater o carro em todas as esquinas, né? É um exemplo maravilhoso, né? Mas talvez um caminho, aí voltando para o Dinelli e para o Josué, seja se especializar, né? Como as agências mesmo estão fazendo, né? Tem agência que é especializada em criação. Especializada, boutique criativa. A gente que não faz mídia, não faz porra nenhuma, faz criação. Talvez se especializar seja um caminho. Tem agências que fazem, não, a gente não vai especializar, a gente só vai
performance. A gente não gosta de criação, a gente gosta de fazer performance, né? Então, talvez um dos caminhos da academia seja analisar essas oportunidades e não necessariamente que a Unip ou a FAP ou qualquer outra universidade que está aqui representada por vocês tenha que fazer uma grade só focada naquilo, né? Por isso que eu comentei, da minha visão, precisa abrir um pouco a cabeça nesse sentido. Eu sei que não é de vocês, porque vocês já conhecem, já estão escutando, estão vivenciando, e quem está no mercado, então, ainda sabe muito mais do que eu, né? Que vocês vivenciam as duas pontas, eu só vivencio uma, só vivencio a do mercado. Vocês estão na cadeira de mercado, então, em alguns aí em agência, né? Então, eu acho que é no layer acima, né? Tem que convencer esse layer acima que, olha, talvez tenha que ter um curso que tem emendas ali mais tradicionais, mais mainstream, vou chamar assim. Em algum momento tem que se especializar em criação, tem que se especializar em CRM, tem que se especializar em growth, tem que se especializar em, sei lá, em metaverso, né? Tem que se especializar em alguma outra tecnologia que venha a surgir, né? Então, para mim, o caminho pode passar por aí também, pode passar por especialização. Quando nós fizemos a Greens, né? Qual foi a nossa escolha? A gente não quer ser uma boutique criativa e a gente não quer ser uma agência só de performance. Então, a gente entende que acelerar negócio é primeiro identificar o KPI e saber por onde eu vou atacar aquele KPI. Em algum momento, eu posso concluir que para resolver aquele problema, eu preciso ter uma operação especializadíssima em CRM ou em SEO, né? E às vezes eu talvez não tenha essa especialidade em live marketing. Então eu preciso achar alguém, vou recomendar para o meu cliente alguém que consiga executar aquilo, né? Então nós aqui na Greens também fizemos essa escolha. A gente não vai ser bom em tudo, não queremos ser bom em tudo, e a gente não quer ser ultra especializado em uma vertical ou outra, né? A gente quer ter um olhar completo no negócio do cliente. Se a gente não conseguir acelerar aquele indicador, a gente vai partir para um outro modelo, vai recomendar ele para um outro parceiro que não vai ser nós, não vamos ser nós que vamos resolver, né? Então é difícil, porque eu vou dar só desculpa, eu sei que estou estourando o tempo aqui, mas a gente fez um projeto para a Heineken uma vez e foi um projeto muito legal, não tinha nada de aceleração. Mas quem que quer abrir mão da Heineken, né? E a gente abriu mão. E aí, né, pô, cagada abrir mão da Heineken, né? Não foi. Porque não ia acelerar nada, não queriam KPI, não queriam nada, queriam fazer uma campanha de marketing, de branding. Eu respeito, acho muito bacana. Tem várias empresas que são muito melhores do que nós para fazer isso, né? Então, é escolhas, né? A estratégia dói. É difícil de você, né, abrir mão de uma coisa ou de outra, Maria. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas creio que passa um pouco por aí esse desafio. Muito bem. Boa. Diliane, qual que é a sua pergunta para o Fábio? Boa tarde, gente. Primeiramente, muito obrigada aí pela fala, pela oportunidade, né? É muito bacana a discussão, porque eu acho que pelas discussões, né, a gente acaba percebendo que a gente olha para a complexidade com um olhar não complexo, né? A gente olha para a complexidade com um olhar bem disciplinar, né? Então, as nossas possíveis soluções seriam ou acrescentar mais conteúdo, acrescentar mais coisa, né? E eu acho que seria uma outra coisa, né? É um outro caminho, não é um caminho somado a outro, é um outro caminho, né? E quando a gente fica pensando nas soluções, né? Porque a gente está na academia, a gente precisa ensinar, né? Eu fico pensando muito que a criatividade pode ser um caminho interessante. Só que a gente olha muito para a criatividade, eu penso que a criatividade ainda está associada muito à inspiração, à genialidade, não está está associada, mas não está na prática associada à resolução de problemas, né? Então, acho muito interessante essa visão dos dados com a criatividade, porque a criatividade ela vai resolver um problema, e se você não tiver um problema bem concreto, bem definido, bem fundamentado em dados, né, você não consegue exercer a criatividade porque ela não vai solucionar nada, né? E eu queria saber assim de você, porque é muito complicado ensinar, né, isso, assim, tentar estimular no aluno uma visão complexa.
Eu queria saber de você se você pensa que existe alguma metodologia que ensine a criatividade atrelada à solução de problemas. É outra fórmula mágica aí. Obrigado pela pergunta. Eu acho que se a gente conseguir chegar nessa solução aí e conseguir fazer um framework disso, também a gente vai ficar aí. Podemos até discutir uma JV aí, mas brincadeira aqui com o teu ponto, vou colocar duas visões aqui, tá? Essa semana eu tive com um cliente, não vou só citar o nome, mas no setor financeiro, e a discussão era qual caminho o banco ia adotar. Se era um caminho banco completo, né? Como alguns bancos foram com esse posicionamento, né? Tanto os bancos tradicionais como o Banco Inter, C6, etc. Ou se ia para um mercado onde ele ia fazer o que a gente chama de unbundle. Vamos se especializar no crédito imobiliário, vamos se especializar no crédito pessoal, vamos se especializar no serviço ali de seguros, né? É um setor mais amplo, né? Porque o mercado financeiro está ligado aí com diversos outros setores, né? E na opinião desse meu cliente, ele falou, olha, eu acho que o Brasil não tem condição de seguir o banco completo mais. Ele não tem condição financeira de seguir. Por que ele não tem condição financeira? Eu vou conectar com o que você perguntou, tá? Porque ele analisou os dados de todos os bancos, do potencial de consumo do Brasil, das pessoas que são bancarizadas, que são desbancarizadas, quem está assumindo esses produtos, qual a rentabilidade e tudo mais. Com base nessa análise toda, né, de fato, ele concluiu que era melhor se especializar em alguma coisa, né? Ele foi por esse caminho, né? Então fica aqui uma provocação para o que eu acho que a gente vai precisar em algum momento discutir. Em relação a colocar na prática, né, como é que faz a combinação de dados com criatividade, como é que ensina isso para as pessoas, para mim, eu acho que vocês já estão fazendo um pouco, que é trazer o mercado para discutir com vocês, trazer os cases. Como é que estão fazendo as grandes empresas? Como é que estão fazendo as agências, as aceleradoras? Como é que estão fazendo as empresas especializadas nisso, né? Então, eu acho que aqui está um pouco do caminho, na minha visão, que é discutir os casos de sucesso, né? E aí tem vários casos de sucesso, né? E pode ter certeza que a maior parte deles estão sendo traqueados, tá? Netflix aqui no Brasil, Nubank, no meu caso aqui o Tom. Então, todos eles são casos que você tem que combinar as duas coisas, negócio, criatividade, dados e criatividade, né? E quanto mais criativo, maior é o resultado. Então, por isso que eu falei no começo, né? Eu acho que é fundamental a gente não perder esse foco. O nosso negócio é um negócio criativo, né? No fim das contas, a gente espreme lá tudo, a gente está entregando criatividade. A gente só tem que usar os dados a nosso favor, para, como você bem disse, definir bem o problema, né? Entender mesmo as oportunidades de mercado, para daí sim, com o nosso poder de criatividade, aí eu acho que o Brasil tem muita vantagem, né, nisso, a gente escalou no resultado, né? Eu acho que parte daí. Então, acho que a solução aqui, Edilene, eu acho que passa por trazer um pouco do que está acontecendo na prática, né? Para os alunos, assim, eu também já fui aluno, sou aluno até hoje, também continuo aprendendo, estudando, né? Eu quero ver na prática, não quero só academia, mas eu tenho que ter academia também. Então, como é que eu vejo isso acontecer? O que as marcas estão fazendo? Que resultados elas estão gerando? Como é que elas estão acompanhando? Né? Então, acho que passa um pouco da solução por aí. Espero ter respondido a sua pergunta e a sua provocação. Obrigada. Vamos lá, chamar a Giovana para a última pergunta do dia aí, para a gente poder dar a nossa sequência para o final e poder liberar todo mundo. Obrigado, Douglas. Boa tarde a todos. Fábio, obrigado pelo seu tempo, obrigado por vir conversar aqui conosco. Eu sou coordenadora e professora de mídia aqui da Unisanta, que fica em Santos, no litoral paulista, e uma das coisas, assim, além do que já foi falado hoje aqui, que foi super enriquecedor, eu queria te perguntar, Fábio, se você nota isso no mercado, você como gestor, enfim, se você nota essa questão da geração, né, que a gente tem a geração millennial e a geração Z. Eu noto muito ao longo desses últimos anos, eu dou aula há alguns anos, e também
não só, agora atualmente eu estou só na área acadêmica, mas eu também já atuei na área profissional, enfim, de mercado, e atuei na área digital, né? E uma das coisas que eu notei muito, tanto no mercado como na academia, é que essa geração, tanto a Millennium quanto a geração Z, eles têm uma questão que quando eles veem um projeto muito grande, ou que realmente tem algumas coisas referente por exemplo, um projeto, um job, né, um projeto muito grande, que tem muitas etapas, né, até chegar à conclusão, muitos alunos recuam, né? Profissionalmente, eu tinha alguns projetos e tudo na empresa que eu estava, e vários jovens dessa geração, eles largavam a gente no meio do caminho, e a gente com data, com agenda para entregar, apresentar tudo, e eles deixavam. E na universidade, muitos alunos acabam ou não fazendo trabalhos, projetos, ou entram em algum grupo e colocam o nome e vão lá, né? E isso nos preocupa muito, porque é esse aluno que vai chegar no mercado de trabalho. Sim. Não, você vê, você colocou mais um componente aí nessa equação, né? Vou voltar aqui para os dados, né? Você tem o cliente, o consumidor, que mudou o comportamento, que é mais digital. Você tem o mindset das pessoas de marketing que estão trabalhando no mercado hoje, que é mais analítico, precisa prestar resultado, é curto prazo o resultado, né? Então tem que ter alguma forma de mensurar o que está sendo feito, quanto está gastando e por que está gerando aquele resultado e quanto resultado está gerando. E tem a geração, né? Então, tá aí. A gente precisa olhar todos esses componentes, esses dados, porque é fato. Precisa fazer um ajuste na emenda. Por quê? Porque o teu cliente é outro, né? Ele mudou. Ele não é não somos nós que estávamos na faculdade. É outro cliente. Será que ele está valorizando as mesmas coisas que nós valorizávamos quando a gente estava na faculdade? Então, quando eu brinquei da sandália da humildade, é um pouco isso. E é dado. Então, tá aí o dado. Tá aí o que eles valorizam, tá aí o tipo de relação que eles valorizam, o tipo de proximidade que ele tem, o nível de envolvimento que ele tem, que é diferente do nosso, né? Então, a gente precisa usar esses dados a nosso favor, né? Quando a gente fala aqui em relação à parte do conhecimento, né? Está disponível e tem várias formas de conseguir esse conhecimento. Tem eu estou numa cadeira da Startse de Masters ali, eles me convidaram esse ano para participar, e um dos alunos que está comigo lá falou uma coisa muito engraçada. A Startse é super recomendada, mas ela também tem muita crítica, tem muita gente que fala, não, o pessoal ganha dinheiro lá, mas eles não têm profundidade em nada, etc. Né? E a escolha, né? E um dos alunos que está comigo falou uma frase ótima. Eles fazem um baita de um resumo para a gente que não tem tempo para ir lá e resumir para a gente, né? É um posicionamento, né? Um posicionamento claro. É generalista? Mas é um resumo organizado, bem feito, para quem não tem tempo de ver. Você vai lá, senta, aprende, 2 dias, você entendeu o negócio todo, né? Então, é um posicionamento, é generalista, né? Agora, voltando para a provocação, né, que a Maria Tereza trouxe, né, que o Dinelli, que tem essa cadeira dupla aí no mercado, ele sabe bem as dores dos clientes dele, né, e que também o Josué trouxe aqui. Assim, a gente tem que ter só uma análise um pouco mais completa do que está acontecendo, né? E subir essa discussão para o layer de cima, porque eu sei que você já sabe disso, mas o teu aluno mudou, o teu cliente na ponta mudou, o marketing mudou, as agências mudaram, o mercado mudou, tudo mudou. E a gente vai continuar fazendo igual, né? Obviamente que vai ter que fazer alguma mudança, porque senão não vai dar certo. Né? Então, eu acho que é um pouco desse caminho, né? E envolver, acho que, de fato, acho que é muito bacana saber que a academia tem essa preocupação, porque, por incrível que pareça, quando eu me formei, eram pouquíssimos professores que tinham tido essa experiência ou estavam trabalhando, né? E eu acho que a junção dessas duas coisas faz muita diferença. Quando você tem ou só profissional de mercado ou só acadêmico no negócio, né? Parece que agrega pouco para o aluno. Mas, de novo, agora, para mim está um pouco mais claro até, viu, Dinelli? Se eu pudesse voltar na sua pergunta e responder, eu diria, cara, talvez o mercado tenha que se fragmentar.
e a gente não vai ter uma disciplina genérica, generalista, né? Eu não sei na prática como poderia ser, mas de fato, talvez tenha que ter uma base genérica e uma especialização em várias disciplinas ali, para que você pudesse ser mais completo. Imagina, quem sabe de metaverso hoje em dia, gente? Os clientes estão pedindo metaverso. Ninguém conhece metaverso. Está todo mundo aprendendo agora, né? A pessoa que tem mais experiência em metaverso tem 6 meses, 1 ano, 2, né? Então, é uma novidade. Como é que a academia vai se adaptar a isso, né? A velocidade que as coisas estão acontecendo hoje em dia no setor de comunicação é muito grande, mas a gente, de novo, acho que a gente tem que olhar isso como oportunidade. É uma coisa boa, que bom, temos mais uma coisa para fazer. Pô, e que bom que temos gente aqui competente como vocês aí para poder ensinar isso para os alunos, né? Com essa experiência, né? Porque não adianta pegar a pessoa que acabou de se formar em metaverso 6 meses e pedir para falar de comunicação integrada, que não vai fazer, né? Então, acho que a gente tem que olhar, eu pelo menos tento olhar dessa forma, pegar essa experiência que nós temos, né, que vocês têm, para poder incentivar e estimular os alunos, né? Porque senão eles vão desistir no meio do negócio, que é a pior coisa que pode acontecer, porque quando eu for contratar, né, bem formado o sujeito é. Então, um pouco desse pensamento aqui que eu queria dividir com vocês. Perfeito, Fábio, obrigado. Obrigado pela pergunta, Giovana e Edilene. Gente, está chegando ao fim, né? Nós tivemos, aliás, um tempinho até um pouco maior, o que foi ótimo, porque o Fábio foi muito claro nas respostas, e isso é muito bacana. Eu queria dizer até, Fábio, que metaverso tem sido algo tão infernal agora, que, na verdade, nós tivemos na universidade que criar um trabalho de extensão com o tema metaverso, porque os alunos pediram, né? Então, foi algo interessantíssimo. Eles se apresentam, aliás, na próxima semana com isso. Mas eu quero agradecer muito esse seu tempo, esse momento. Eu acho que essa dinâmica que a APP se propôs a fazer junto com a academia é fundamental, não é um aprendizado, mas é realmente um debate, uma discussão, é nós podermos expor a ideia do que acontece conosco no dia a dia e sentir de você que está dentro do mercado e dos profissionais que virão aí pela frente, exatamente esse olhar. E o que nós, aí eu vou pegar o que o Josué disse aqui, que a questão é como disruptar um mercado tão engessado. Olha, eu diria para você, Josué, que nós precisamos todos nos munir de uma bela serra e correr atrás realmente para quebrar isso de uma forma mais incisiva. E não é só através, mesmo que nós estejamos aí com uma DCN parada esperando aprovação, mas eu acho que já poderia ser um trabalho, por exemplo, de apresentar uma nova normativa e buscar uma nova aprovação. Mas o mercado não se move, quer dizer, o mercado acadêmico não se movimenta muito nisso também. Então, nós precisamos nos unir mais, e eu acho que a APP está abrindo esse espaço para intermediar essa solução, que eu espero que aconteça, para não termos tantos disparates, digamos assim, dentro do que vem ocorrendo hoje na comunicação, que, aliás, não é mais comunicação. Então, gente, obrigado, Fábio, pela presença, obrigado a todos que puderam ter esse tempo conosco, e logo, quem sabe, logo, eu não me lembro a data. Douglas, você lembra? Fugiu não, aqui. Não lembro. Se a Geni aqui consiga, eu acho que não tem data qual é a fechada. próxima data? Agora eu que perdi aqui. Eu sei que nós teremos um encontro logo, tá? Já estamos marcando, mas vocês receberão. A gente avisa com antecedência. Hã? A gente avisa. Então tá bom. Fábio, obrigado, tá? Tá mudo, Fábio? Fábio, acho tá que mudo. O Fábio está mutado. Luiz, queria te agradecer, Douglas também, gente, todo mundo aqui. Acho que assim a iniciativa da APP é maravilhosa, porque eu acho que esse tipo de conversa que vai enriquecer de fato o nosso mercado. Fiquei muito feliz aí de ter sido convidado, sabatinado aqui com perguntas provocativas, né? E eu saio daqui assim com a visão que hoje eu tenho uma clareza um pouco maior sobre vários temas aí que vocês estão discutindo, muito mais do que quando eu entrei aqui. Então, agradeço muito aí pelo tempo, pelo aprendizado que a gente pôde discutir aqui junto,
né? Deixei aqui meus contatos para vocês, para quem tiver interesse de conversar em algum outro momento, mas creio que talvez parte do sucesso, né, dessa motosserra que a gente vai ter que pegar juntos aí na mão, né, e ir para cima, ela esteja se consolidando com conversas como essa, né? Uma honra estar num ambiente aqui. Eu acho que o Edu é outra pessoa que eu admiro bastante também, baita profissional, também reinventou o negócio algumas vezes. Eu acho que são conversas como essa que deixam a gente mais fortalecido, deixam o mercado mais bacana também para trabalhar e deixam todo mundo mais animado aí para trabalhar com comunicação, que é uma disciplina maravilhosa. Agradeço muito aí de novo todos vocês e o convite novamente da PP e parabenizo a iniciativa incrível. Obrigado, Fábio. Gente, obrigado, Douglas, Geni, Cris, e a todos vocês que participaram, porque sem vocês a conversa não acontece, tá certo?